Olá, segunda-feira, 20 de junho de 2022. Eu sou Ingrid Bart e este é o Câmara Rio Notícias, segunda edição, que hoje tem os seguintes destaques. Audiência pública territorial sobre a revisão do Plano Diretor chega esta semana a uma região que reúne 19 bairros da zona norte da cidade. Cidade do Rio de Janeiro começa a vacinar amanhã pessoas com idade a partir de 40 anos. E você vai conhecer as ações que ajudam a deixar a cidade do Rio mais sustentável. Não saia daí, a gente volta já. A gente começa esta edição com um balanço das audiências públicas territoriais realizadas até aqui pela Comissão Especial do Plano Diretor. Os encontros reuniram vereadores, representantes da Prefeitura e moradores que discutiram o desenvolvimento para os próximos 10 anos nas diversas regiões da cidade. A reportagem é de Simone Braga. Foram realizadas 5 audiências territoriais no Centro, Zona Sul, Grande Tijuca, Bom Sucesso e Grande Meia. Além dos parlamentares que integram a comissão, participam da discussão o secretário municipal de Planejamento Urbano, Washington Fajardo, moradores, representantes da Prefeitura e da sociedade civil. Cada comunidade tem as suas demandas específicas, o Santa Marta é menor, a Racinha é maior. Com elevação de 1 metro, 1,5 metro, você simplesmente leva toda essa região da Praça da Bandeira e o entorno a um colapso do ponto de vista de saneamento. O Plano Diretor é uma lei municipal que estrutura as mudanças na cidade. A proposta define as diretrizes para o desenvolvimento urbano pelos próximos 10 anos. Uma legislação obrigatória para os municípios com mais de 20 mil habitantes. Desde 2021, o Legislativo Carioca está debatendo a atualização do Plano Diretor do município. Ao todo, serão realizadas 16 audiências territoriais. Para o secretário municipal de Planejamento Urbano, Washington Fajardo, esta revisão do Plano Diretor é uma oportunidade de trazer mais desenvolvimento para toda a cidade. Nos deixa bastante preocupados o fenômeno que a Zona Norte, a P3, aqui os bairros da Leopoldina, eles estão muito próximos da área central de empregos, de atividade econômica, e aqui mesmo tem empregos e atividade econômica, mas a gente observa um esvaziamento e edições anteriores do Plano Diretor queriam mudar isso e não conseguiram mudar. Algumas propostas debatidas são referentes à moradia, meio ambiente, transporte, educação e saneamento básico. E além do adensamento da cidade, vários temas já foram discutidos nas reuniões. No centro, a discussão foi em torno do estímulo à moradia por meio do aumento do potencial construtivo no centro, Lapa, Catumbi e Estácio. Na Zona Sul, o tema principal foi o aumento do potencial construtivo e a aplicação da chamada outorga onerosa, em que os empreendedores que construírem na região do centro terão o direito de construir também em outros bairros da cidade, como é o caso de Copacabana e Ipanema, mediante o pagamento de uma contrapartida financeira. Na Tijuca foi apresentado o aumento do gabarito para a Praça da Bandeira e projetos de contenção de encostas para a região. E Bom Sucesso, o aumento de parâmetros urbanísticos para a Avenida Brasil. A gente precisa então fazer essas audiências territoriais justamente para conseguir captar essas particularidades de cada parte da cidade. Isso vai ajudar a gente a captar bem as informações para que o texto do plano seja aperfeiçoado cada vez mais, a gente consiga apresentar para a cidade um plano diretor que vai realmente fazer a cidade se desenvolver nos próximos anos. Na última quarta-feira, a audiência pública territorial aconteceu na nave do Conhecimento Cidade Olímpica, no Engenho de Dentro. O debate girou em torno das modificações previstas para o chamado Grande Meia. Nós estamos numa das regiões mais áridas da cidade do Rio de Janeiro e das mais densamente ocupadas. E, sem dúvida alguma, isso pode ser resolvido com ciclovias, com áreas arborizadas, com mais verde, com certeza, nessa região. O objetivo da Comissão Especial do Plano Diretor é percorrer diversos bairros da cidade, discutindo com a população local as proposições do novo Plano Diretor do município. Ainda serão realizadas outras 9 audiências territoriais. A próxima será no Salão do Centro Cultural Social Pastoral, em Irajá, às 18 horas, para tratar das alterações propostas pelo plano nos bairros do entorno de Madureira. Eu acho que até agora a gente teve uma boa participação da sociedade civil
E como cada pessoa que está no seu bairro consegue nos passar as informações mais precisas, porque estão ali no dia a dia, cabe a gente, né, conseguir captar, compilar, estudar bem essas informações e fazer um trabalho realmente de dedicação para que no final do ano o texto que vai ser aprovado realmente seja um texto condizente com a cidade que a gente quer, com o tipo de cidade maravilhosa que a gente almeja, para fazer com que o Rio realmente possa seguir em frente. E além da audiência pública territorial da Comissão Especial do Plano Diretor na quarta-feira, a Câmara do Rio tem outras atividades previstas para esta semana. Confira quais são. Nessa terça-feira, a Comissão de Assuntos Urbanos realiza audiência pública com a finalidade de discutir o tema Cultura e Patrimônio no Plano Diretor. Vai ser às 10 da manhã, no plenário da Câmara do Rio. Às 6h30 da noite, acontece a solenidade para a entrega da medalha Pedro Ernesto ao advogado Fernando Blower, presidente do Sindicato de Bares e Restaurantes do Rio de Janeiro. A iniciativa da homenagem é do vereador Rafael Alísio Freitas. Na quarta-feira, às 9h30 da manhã, o vereador Inaldo Silva entrega as medalhas Pedro Ernesto ao doutor José Arruda e ao prefeito da cidade de Engenheiro Caldas, em Minas Gerais, Samuel Dutra. Às 10 da manhã, acontece uma audiência pública conjunta da Comissão de Saúde Pública da Câmara do Rio e da Frente Parlamentar em Defesa da Saúde Mental e da Luta Antimanicomial da Assembleia Legislativa para discutir as condições de trabalho dos profissionais da área. O encontro será realizado no auditório da Alerj. Às 6h30 da noite, será a vez da secretária municipal de Transportes, Maína Celidônio, receber a medalha Pedro Ernesto das mãos do vereador Alexandre Esquerdo. Na quinta-feira, a Comissão de Finanças e Orçamento realiza audiência pública híbrida para demonstração e avaliação do cumprimento das metas fiscais do primeiro quadrimestre deste ano. Vai ser no plenário, às 11 da manhã. Já na sexta-feira, às 10 da manhã, no Salão Nobre, acontece a solenidade de entrega da medalha Pedro Ernesto à bailarina Tuane Nascimento. A iniciativa é do vereador Luciano Medeiros. Às 2h30 da tarde, a Frente Parlamentar contra a Fome e a Miséria no município do Rio de Janeiro realiza um debate público no auditório. E às 3 da tarde, através da vereadora Tainá de Paula, a Câmara do Rio homenageia com a medalha Pedro Ernesto uma outra parlamentar, a vereadora de Niterói, Verônica Lima. E acontece nesta terça-feira, às 11 da manhã, a primeira aula inaugural da Escola do Legislativo Carioca, um órgão da Câmara Municipal do Rio. A palestra no Salão Nobre do Palácio Pedro Ernesto vai ser da desembargadora Kátia Junqueira, do Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro. Ela vai falar sobre temas relevantes para as eleições deste ano. A Escola do Legislativo Carioca terá como principais objetivos a capacitação e qualificação de servidores e de parlamentares. E o presidente da Câmara Municipal do Rio, vereador Carlos Caiado, promulgou nesta segunda-feira 5 leis. Confira as novas normas com a repórter Mariana Rosadas. O presidente da Câmara Municipal, Carlos Caiado, promulgou as seguintes leis no Rio de Janeiro. A que determina a instalação de fraldários em praças e parques públicos a serem construídos ou reformados. A que declara como patrimônio cultural de natureza imaterial o Museu da Informática da Iplan Rio. A que obriga os estabelecimentos privados de saúde a exibirem tabela de preços dos serviços prestados. A que exige o serviço de empacotador nos caixas de atendimento prioritário em supermercados. E a que cria o programa de reabilitação para atletas que ficaram com sequelas da Covid-19. Nesta segunda-feira, 20 de junho, Dia Mundial do Refugiado, o prefeito Eduardo Paes sancionou uma lei aprovada na Câmara Municipal que inclui o Dia do Imigrante e Refugiado Africano a ser comemorado em 30 de novembro, no calendário oficial da cidade. Nós conversamos com o vereador Raimon sobre o assunto. 20 de junho é Dia Mundial do Refugiado. Refugiadas são aquelas pessoas, irmãs e irmãos nossos, que deixaram a sua pátria por outros motivos alheios aos seus, por motivos causados pela guerra, pela violação de direitos humanos. Aqui no Rio de Janeiro foi sancionada no dia de hoje, dia 20 de junho, a Lei 7.419, que inclui o Dia do Refugiado e do Imigrante Africano no calendário oficial da cidade do Rio de Janeiro. É uma lei apresentada pela vereadora Tainá de Paula e ela tem também a coautoria do nosso mandato. Portanto, é preciso compreender esse mundo como um espaço onde todas as pessoas possam conviver em paz. É preciso respeitar os direitos humanos, é preciso acolher a todos e todas.
Viva a luta daqueles que compreendem o mundo assim, viva a luta dos imigrantes, viva a luta dos refugiados. E você vai ver no próximo bloco. Vereadores querem espalhar conceito do lixo zero adotado pela Câmara do Rio para várias regiões da cidade. A partir desta terça-feira, pessoas com 40 anos ou mais podem tomar a segunda dose de reforço da vacina contra a Covid-19. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, para receber a nova dose é necessário respeitar o intervalo mínimo de 4 meses após o primeiro reforço. Até agora, apenas pessoas com 50 anos ou mais, imunossuprimidos e trabalhadores da saúde podiam tomar o segundo reforço. Mas a partir desta terça-feira, este grupo foi ampliado para 40 anos ou mais. Aqui no Rio, o ritmo da vacinação contra a Covid desacelerou. Só na capital fluminense, 1.900.000 pessoas não receberam nem o primeiro reforço. E dos que têm mais de 50 anos, somente 42% tomaram a quarta dose. Por outro lado, os atendimentos de pacientes com sintomas de gripe em todo o estado aumentaram mais de 58% em 30 dias, entre os meses de maio e junho. Atualmente, no município do Rio, há 159 internados na rede pública com Covid. A secretaria alerta que todas as pessoas com 5 anos ou mais podem receber a primeira dose. Basta comparecer a um ponto de vacinação, levar um documento de identidade e, se possível, a caderneta de vacinação. As clínicas da família e os centros municipais de saúde funcionam das 8 horas da manhã às 5 da tarde. 3 leis aprovadas pelo Parlamento Carioca foram sancionadas pelo prefeito Eduardo Paes e publicadas no Diário Oficial desta segunda-feira. A repórter Mariana Rosadas tem os detalhes. O prefeito sancionou a lei que inclui o Dia do Imigrante e Refugiado Africano no calendário oficial da cidade, a que incorpora a Associação Nacional de História, Seção Regional do Rio de Janeiro, como de utilidade pública, e a que dispõe sobre o Programa Municipal de Monitoramento Populacional de Cães e Gatos. Eduardo Paes vetou os projetos que tombariam provisoriamente por relevante valor histórico, social, cultural e esportivo a sede social e o complexo esportivo do Clube CCIP de Pilares, e por interesse histórico e cultural, o Cine Vaz Lobo. Como deixar a cidade do Rio de Janeiro mais sustentável? Esse é um dos desafios do Legislativo Carioca, que conta com a revisão do atual plano diretor para levar o programa Lixo Zero, adotado pela Câmara de Vereadores, a várias regiões da cidade. Quando o caminhão de coleta seletiva da Conlurb chega a esta central, acontece uma pré-triagem no pátio. Aqui são separados papelão, metal e vidro. Todo o material é levado para essas mesas, onde é realizada uma seleção maior. A coleta seletiva atende atualmente 122 bairros da cidade do Rio de Janeiro. O recolhimento porta a porta é feito uma vez por semana, em dias alternados da coleta domiciliar. São 1.500 toneladas por mês. Tem muita gente já fazendo, separando o orgânico para compostagem, o reciclável para reciclagem, saber que cada resíduo tem o seu lugar certo e o destino correto. Então, cada vez mais a população aderindo, sendo um assunto cada vez mais em pauta na sociedade, a gente consegue avançar mais. Do lixo domiciliar, 36% é totalmente reciclável, mas apenas 9% é direcionado para reciclagem. É uma questão cultural. O desafio para melhorar esse desempenho tem ligação com a mudança de comportamento da sociedade. A central de triagem funciona como uma fábrica. Catadores cooperativados trabalham em uma linha de produção. São 38 cooperativas cadastradas na Conlurb. Mais do que um objetivo ambiental, o trabalho dessas pessoas tem um foco social. Você resgata inúmeras pessoas que precisam sobreviver e muitas vezes não têm uma formação. Mudar para melhorar. Esse pode ser um lema para se investir cada vez mais no programa Lixo Zero. Significa mudar estilos de vida e práticas para tornar a vida mais sustentável. Resumindo, a empresa, para alcançar o certificado Lixo Zero, precisa alcançar a meta de 90% ou mais no encaminhamento da gestão dos resíduos sólidos.
O primeiro prédio público do país a atingir esse objetivo foi o Palácio Pedro Ernesto. São 500 quilos aproximadamente de lixo, antigamente, né, e agora de resíduos, que nós conseguimos desviar do aterro e encaminhar corretamente para as cooperativas e também para a compostagem. Mais do que fazer as leis da cidade, a casa antes disso deu o exemplo, né? Deu o primeiro passo e agora a gente espera que também a legislação avance aqui na cidade do Rio para que outros prédios também tenham que adotar esse exemplo. Para alcançar esse objetivo, a implantação dessa política passa pelo plano diretor. Mais do que nunca, a Câmara Municipal está na liderança desse movimento. Parlamentares estão discutindo o futuro da próxima década da cidade desde o início de 2021. O plano diretor é uma estratégia de 10 anos, né? Então a gente tem que pensar não só agora, mas pensar um pouco mais à frente. Pensar no crescimento da população, pensar no crescimento desordenado que tem acontecido, para que a gente consiga ordenar e pensando no meio ambiente, né? Para que a gente mantenha algumas áreas verdes, mantenha toda a mobilidade urbana e o controle também na parte de mobilidade, na parte de emissões atmosféricas dos veículos. Então tudo isso está sendo pensado no nosso plano diretor. E o Câmara Rio Notícias de hoje fica por aqui. Acompanhe o que acontece no Legislativo Carioca em câmara.rio e nas nossas redes sociais em @CâmaraRio. O conteúdo da nossa programação também está disponível em podcasts que você pode escutar na sua plataforma de áudio preferida. A seguir, você assiste ao programa Se Liga na Câmara. Obrigada pela companhia. Amanhã a gente se vê.